Diz assim, como nós converteremos os pagãos que não creem na palavra? Porque você usar a Bíblia para provar a Bíblia é a mesma coisa que você usar o gibi do Homem-Aranha para provar o Homem-Aranha, para quem não acredita. Não é quando chegar você e falar que não, mas o Corão, o Corão diz, você vai falar, mas não acredito no Corão. Então ele diz, qual é o ponto que nós temos em comum? A lógica. Então usemos a lógica com os pagãos para, tal, eu falo isso no meu livro, e eu acho ele muito legal isso nele. E parece até meio simplista, mas na época foi revolucionário esse pensamento dele. Que é isso, busca Deus dentro de você. Né? E no final do meu livro, sem querer dar spoiler, mas eu falo isso, eu falo que acho que muita coisa que hoje se convencionou a chamar de Deus, eu chamo de amor. Amor. Amar as pessoas. E amar no sentido de amar o próximo, como Jesus falava mesmo, né? As pessoas, Deus é tão bom, tal. Para mim, às vezes, é só amor. Entende? E você chama como você quiser. Quiser chamar Deus e fizer bem para você, tá tudo certo. No fundo, o que vocês estão falando tem muito menos a ver sobre a religião, mas muito mais a ver com religiosidade. Que é o que todas as religiões têm esse ponto, esse cerne sobre pregar o bem, o próximo. Ou deveria ser. Ou deveria, né? Não estou falando que a prática é caminho. Isso. É caminho, mas senão não teria guerra, não teria fronteiras, não teria... Não é fim. Você precisa defender um caminho. A não ser que você precise dele livre para alguma coisa. Mas se você for pensar bem, a filosofia que vem com uma religião não é necessariamente aquilo que liga a Deus. A ética cristã não é necessariamente o caminho que levaria a Deus. É uma ética que surge de uma percepção do que é a expectativa de Deus, claro, com relação a nós. Então, quando você vai entrar de novo, para falar de outras religiões, no Islã, e você começa a ver que dentro daquele livro não tem só a comunicação nossa, dos islâmicos com Deus, tem ali instruções sobre como conquistar povos. E matar pagãos era liberado eticamente para eles, porque já que são pagãos, não são considerados filhos de Deus. São infiéis, então como você cobra impostos, isso não tem absolutamente nada a ver com Deus. Então a questão da religiosidade, a questão da espiritualidade é o que está menos em evidência de tudo o que está acontecendo do que a ideia realmente de procurar esse Deus. Chame você ele do que você quiser. Tenha você a visão dele que você tiver. Você falou de alguns conceitos importantes, você falou do tempo. O infinito também a gente não é capaz de entender. Como o vazio absoluto também não. Eu posso descrever o infinito, mas entender eu sou incapaz. Incapaz. Qualquer um de nós que fizer um exercício de imaginar o que é algo infinito, ou como é que o universo pode ser infinito, a nossa cabeça queima. A gente não tem capacidade. E se a gente não entende o infinito, a gente pode entender o que é Deus? A gente sabe o que é Deus? Quem sabe o que é Deus? Quem vai trazer uma visão muito interessante sobre isso é Spinoza, no século XVII. Spinoza, ele foi, aos 23 anos, ele foi excomungado do judaísmo pelas ideias hereges dele quanto a Deus. Porque ele não acreditava num Deus transcendental. Né? Porque o Deus cristão, o Deus judeu, o Deus muçulmano é um Deus antropomórfico e transcendental. É um Deus que está lá em cima e tem características humanas. É um Deus ciumento, é um Deus que pune, é um Deus que julga, que está preocupado se você dorme com homem, com mulher, com sei o que e tal. E Spinoza dizia assim, Deus é infinito. Você é finito. Se Deus é infinito e você é finito, você não pode limitar Deus, porque se você necessariamente tem que ser Deus, porque se você não for Deus, você como Deus finita, você limita Deus, e você não pode limitar Deus. Então Deus necessariamente está dentro de você, e está dentro de tudo. Então para Spinoza, Deus era um Deus panteísta, era um Deus que estava em tudo. Mas eu sou mortal, mas nós somos a parte mortal de Deus para que ele seja infinito. Para Spinoza, Deus não era um Deus antropomórfico, era um Deus que só era uma energia que só por ser organizava tudo, entende? O pastor Caio Fábio que fala, né? Deus não existe, Deus é. Lá no judaísmo tem a ideia do eu sou, que é o que Deus disse a Moisés tentando explicar o que era Deus. Eu sou, eu apenas sou, é suficiente para você me entender. E aí a gente vai trazer isso para a cultura popular aqui, que todo mundo conhece a música do Paulo Coelho com o Raul Seixas, que é aquele eu sou, eu fui, eu vou. Vem daí. Vem daí. Essa ideia de eu existo. Eu nunca fui e nunca vou ser, ou eu sempre fui e sempre vou ser. Eu existo. Eu sou capaz de entender isso? Eu não. Não sou capaz.
Então, eu não sou capaz de explicar Deus. Posso entender, posso acreditar, posso não acreditar, mas explicar, ninguém é capaz. Até porque, se a gente pegar os atributos que atribuem a Deus, principalmente o cristianismo hoje, aí vários debates, os caras falam assim, ó, Deus é imaterial, Deus é atemporal, Deus é transcendental, logo ele deu causa, porque se o universo, eu falei, não, se ele é imaterial, ele é atemporal, ele é transcendental e tal, então ele não consegue dar causa de nada, porque ele não é, se ele não está parte desse plano, não tem como ser. É logicamente, não, mas ele é atemporal. Não tem como ele criar sendo atemporal, porque tudo que tem uma causalidade, você precisa do antes da causa, durante a causa e após a causa. Então, para ele causar algo, necessariamente ele tem que estar inserido no tempo. Se ele está fora do tempo, ele não pode ser. Então, entende como alguns conceitos, eles acabam entrando em contrariedade e dentro da própria doutrina. E aí a gente tem que entender também, né, como o professor estava falando, que a Bíblia, como livro, ela nunca existiu, né? A Bíblia é um apanhado de livros, né? E a gente vai ter uma diferença, a Bíblia protestante vai ter 66 livros, a Bíblia católica vai ter mais 7, a etíope vai ter 83. A católica tem 27. A mais? Não, tem 27. Ah, se você está contando o Antigo Testamento. Sim, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, E a etíope vai ter 83, vai ter mais livros ainda que eles, né, mantiveram no norte da África lá, livros que foram depois retirados do cano e tal. E ela foram livros que eram considerados sagrados, cartas que eram consideradas sagradas, livros e tal, e foram Foram perdidos, né? Foram juntados depois, né? E aí, hoje só entre denominações ditas cristãs, a gente tem de 38 a 40 mil. Né? E aí fica muito difícil quando você quer sectarizar e dizer que só a sua fé que salva. Sendo que hoje, certo, o cristianismo é a maior religião do mundo, se você não contar essas 40 mil, essas divergências, vamos supor que, né, todas são cristãs, vamos agrupar todas elas, é 1/4 da população mundial. Então quer dizer que os outros 3/4 da população mundial são imorais, são amorais, vão morrer, né? Entende? Mas eu não acho que Não, estou falando dentro do dogma, tá? Dentro do dogma. Eu não acho que o cristão de hoje pensa isso. Ah, pastor, pensa. Ô, professor, eu sou pensa. pastor. Desculpa, é que eu estou acostumado a debater com o pastor, eu estou acostumado a falar com o pastor, professor, pensa, viu? Pensa, porque olha, eu vou te falar, eu já conversei com o cara. Fanático, sim, mas não é, cara, não é tudo, assim, o cristão que eu conheço, eu convivo com muitos padres, eu convivo com muitas pessoas religiosas. Eu conheço pessoas inteligentes. O padre, também. cara, é muito mais fácil. Não, eu também conheço. É muito mais fácil de conversar com o padre do que com o neopentecostal. Que não estão reduzindo a religião a esse funcionalismo. Tem muita gente procurando coisas mais espirituais realmente. Esse funcionalismo, eu concordo com você, está aí na maioria. Mas tem muita gente que está procurando a religião com outros propósitos. E eu estou vendo muitas delas. Eu até acho que tem crescido uma tendência de pessoas querendo realmente uma religião que faça sentido, que faça ela se conhecer melhor, ela entender o que é Deus, ou o que ela acredita ser Deus. Eu acho que tem crescido isso. No meio dessa ignorância toda, tem um movimento que vem ganhando força aqui e ali, de pessoas que querem realmente uma religião no sentido de conexão com o divino, conexão com o sagrado. Se não é sagrado para mim, é isso que eu sempre digo. Se não é divino para o outro, é divino para... Não importa, mas é o divino e é o sagrado. Não, mas eu digo assim, se não é para mim, mas para você é sagrado e te faz bem, eu quero, para mim vira sagrado também. Se para você é sagrado, para mim é sagrado. É isso, perfeito, é isso, eu respeito o seu sagrado. Você nunca vai ver eu falando, agora quem vai falar sobre isso? Você não vai profanar a ideia do outro. Exato, não, porque eu não vou atacar a fé do outro, até porque quem vai falar sobre essa necessidade muito é Freud, né? Freud diz o seguinte, que na infância a criança ela tem a sensação de que tem alguém direcionando os passos dela e protegendo ela. Que na verdade tem, né? Que são os pais. Só que quando a gente cresce, e aí a gente volta lá para Pascal, né? Que diz que o mundo agride, o presente agride, Freud diz, o adulto, ele sente essa falta da necessidade de alguém guiando e protegendo ele, que já não existe mais, porque os pais já não guiam nem protegem o adulto. Então, para Freud, existe o que ele chama de deslocamento, um mecanismo de defesa da psique,
para a entidade Deus. Então, para Freud, a ideia de Deus da religião é uma neurose buscando a segurança que você tinha na infância de que alguém está te guiando e alguém está te protegendo, independente do que acontece. Entende? Agora, em nenhum momento ele disse que isso é ruim.